Olá, como você está? Um prazer mais uma vez. Podemos compartilhar alguma coisa legal e tomara que seja legal para você, porque para mim é um prazer estar aqui, poder fazer um vídeo, falar algo legal, interessante, bom para sua vida. Nós temos passado momentos difíceis, né? Mas eles todos fazem parte da nossa vida. Se você aprender a lidar com o passado, especialmente, o seu presente será muito melhor e a probabilidade de um futuro promissor ainda aumenta. Eu queria falar um pouco hoje sobre o passado. O nosso tema hoje será O Passado Me Assombra. Tem uma história muito legal, eu gosto muito de contar histórias para ilustrar o nosso trabalho. E sempre eu conto uma história que está dentro do assunto daquilo que nós estamos tratando nessa oportunidade. E eu já devo talvez até ter falado sobre esse assunto em outro momento. É o seguinte: em um lado de uma grande cidade havia um homem fazendo palestras. E nesse momento ele palestrava para um grupo de adolescentes. E ele era bem sucedido, empresário, estava muito bem arrumado, ele bem vestido, roupas caras. E ele sempre dizia que o exemplo que ele queria para os jovens era de sucesso mesmo. E ele então fez uma palestra motivacional muito bacana. E na hora das perguntas alguém perguntou: "Ô professor, o que te motiva a ser motivador dos outros, a ser bem sucedido?" E ele disse: "Quando eu era criança, o meu pai chegava em casa bêbado, batia, espancava a minha mãe, batia em mim, não nos dava o que comer, não tínhamos nada, nós éramos espancados, humilhados pelo nosso pai. Tanto que eu tinha um irmão, gêmeos comigo, que eu não vi mais desde criancinha, não sei nem como é o rosto mais dele. Então a minha motivação foi: eu não serei como meu pai. Eu serei alguém bem sucedido e quero ter uma vida melhor e quero ajudar pessoas também a serem felizes." Ponto. Do outro lado da cidade havia um homem caído no meio-fio, bêbado. Nada contra quem bebe, por favor, não me interprete mal. Bêbado, caído numa sarjeta com os dentes apodrecidos, sujo, não tomava banho há dias, reclamão, passando fome. E alguém passou para ajudá-lo com marmitex e disse: "Mas por que você vive uma situação dessa? Você não tem vontade de mudar a sua vida?" Ele disse: "Não, quando eu era criança eu fui muito humilhado. O meu pai bebia, chegava em casa, espancava minha mãe, batia em mim, batia no meu irmão. Eu tinha um irmão gêmeos comigo, que eu perdi desde criança, nunca mais vi. Então é isso mesmo, eu não gosto da vida, eu não gosto de pessoas, eu não gosto de nada. Foi isso que eu passei. O meu passado me assombra, ele não me dá sossego." Ponto. Em um lado da cidade, um extremo da cidade, alguém era bem sucedido em razão de um passado terrível e tenebroso. Do outro lado da cidade, um outro era um sofredor, um fracassado, por causa de um passado idêntico ao do outro. Aí está o detalhe. O que nós podemos fazer então? O nosso passado, ele traz traumas. Você acha que eu estar falando aqui sobre passado, sobre ressignificar passado, é fácil para mim? Não é, porque eu também tenho passado. Eu também sofri humilhações no meu passado. Sofri várias humilhações. Se eu for pegar cada uma delas, ficar lembrando o que fulano fez, o que esse fez, aquele fez, as dores que eu trago, os traumas, os sentimentos de tristeza que eu trago no meu coração, se eu ficar fazendo ruminando, né, como o animal faz, eu vou sofrer de novo. Todas as vezes que você lembra do seu passado, pega o seu passado e sofre por ele, você está sofrendo de novo. E sem resultado positivo, porque não vai melhorar em nada. Então o que nós podemos fazer? Nós temos que primeiro nós vamos compreender que o trauma ou os traumas, eles podem nos destruir ou nos ajudar a crescer. Traumas fazem parte da vida. O que são as emoções? As emoções
Elas são vários tipos de emoções. Se a gente tivesse que definir emoções com uma palavra, seria difícil. Estou jogando pesado aqui. Mas eu diria que emoção, com uma palavra só, seria reação. É a forma com que eu reajo diante de algo que está iminente a mim, que pode me provocar alguma coisa, uma reação que eu sinto de imediato. Então, eu tenho uma reação rápida. São vários tipos. As mais comuns das emoções que nós temos são, por exemplo, a tristeza. Quando você cai numa tristeza, meu amigo, é terrível. Só quem cai em tristeza profunda sabe o que é isso. A outra é a raiva. Quando nós sentimos raiva, pode observar, sua boca começa a dar um gosto ruim. Sabe por quê? O seu fígado, eu acho que o fígado sente mais do que quando a pessoa toma umas cachaças, sabe? Então a raiva é um sentimento terrível, que ela faz muito mal para o seu hospedeiro, muito mais do que o outro pelo qual o hospedeiro tem a raiva. O outro é o medo. O medo é terrível. Quando você tem medo, o medo da sudorese, da tristeza, da angústia, da taquicardia, sudorese, o medo ele é terrível. Eu tenho medo de ter medo. Só de pensar no medo você já fica com medo. O outro é a surpresa. A surpresa pode ser agradável, pode ser desagradável. A decisão é de cada um. O outro sentimento é o afeto. Nós temos afeto por pessoas. Nós temos também a aversão por pessoas. Nós temos confiança. Então isso todos são sentimentos. Agora o que eu faço com esses sentimentos é que é interessante. Então é possível treinar a minha emoção para eu ser feliz? É possível treinar a minha emoção, a reação que eu tenho quando eu lembro do meu passado? É possível? É possível eu arrumar uma maneira de ressignificar o meu passado? É possível. É possível. E é muito possível. A primeira coisa que nós temos que entender é que não é fácil. Eu fui visitar uma pessoa, uma certa ocasião, que estava em depressão profunda. Era um homem adulto, mas ainda jovem, assim. Ele devia ter uns 45 anos por aí. E ele me disse que tinha depressão profunda há quase 20 anos. Eu pensei, meu Deus, eu mais novo do que ele, sem muita compreensão, como que eu vou fazer isso? Tem muitos anos. Como que eu vou ajudar esse rapaz, esse moço? Eu fui, cheguei lá, a família dele estava. Então ele pediu que as pessoas fossem para fora, para a gente conversar à vontade na sala. Quando eu fui sentando no sofá e do outro lado, a primeira coisa que ele me disse foi o seguinte: pelo amor de Deus, não me diga que ansiedade, que depressão é coisa de gente sem vergonha. Porque não é, eu não consigo mais lidar com isso. Eu estou tratando isso há quase 20 anos, ninguém consegue resolver meu problema. Então não é fácil. Quando nós entendemos que uma pessoa tem um problema grave e que a gente começa a entender, a se colocar no lugar dele, nós começamos a perceber que não é fácil. Como também não é fácil dirigir para quem não tem carteira ainda. De repente você fala, eu não tenho carteira e dirijo bem. Há algumas exceções, porque você foi atrevido, começou a dirigir de uma forma ilegal e aprendeu. E não tem mérito nenhum nisso. Eu não tenho carteira, mas sei dirigir. Conta como se tivesse vantagem. Não é vantagem. É como aquele pai que pega o seu filhinho de 4, 5 anos de idade, põe no colo e vai dirigindo, o menino lá na frente, todo pomposo, acha que está agradando o seu filho. Está agradando o seu filho, mas está ensinando o seu filho a burlar a lei, a fazer coisas erradas. Então não é fácil dirigir. Vai tirar a carteira, a pessoa que não tem, que ela começa a dirigir, vai tirar a carteira. Começa a tremer, ter sudorese. Tem gente que toma 5, 6, 7, 8, 9 paus e não passa, não consegue tirar a carteira. Porque nada na vida é tão fácil mesmo, não. Até o casamento não é fácil. Não, mas o meu casamento é uma benção, o meu casamento é maravilhoso. O meu também é, mas o da maioria não é. Então não é fácil. Pilotar um avião é fácil? Não. Para chegar piloto de avião, ele tem que estudar muito, tem que trabalhar muito. Então não são... Lidar com a sogra é fácil? Mas nós temos que aprender, sabe? Nós precisamos aprender a ressignificar o evento. Por quê? Porque o evento em si, ele não vai sumir. Aquele evento do seu passado que te atormenta, que te assombra até hoje, ele não vai sumir da sua vida, não. Quando eu quero lembrar dos eventos de sofrimento que eu tive no meu passado, eu lembro. Quando eu quero pensar neles, ou quando eu vejo algo, eu vejo um vídeo, qualquer coisa que me lembra, me reporta lá atrás do meu passado, ao invés de eu entrar em pânico, porque eu passei aquelas situações difíceis, eu ressignifico aquilo. Eu posso tomar aquilo como um exemplo para a minha própria vida.
Eu me lembro quando na minha infância a gente passando uma fome, eu ia à casa de algum parente, um amigo, um vizinho, e as pessoas corriam, eu escutava as panelas fazendo barulho, tampando as panelas para não dar a gente o que comer. Mas eu vou guardar raiva dessas pessoas? Não, elas não eram obrigadas a cuidar de mim. Alguns falam assim, eu roubo mesmo, eu sou bandido mesmo, porque a sociedade não me dá oportunidade. A sociedade tem culpa disso não, é uma opção que a pessoa faz. Se ele quiser mudar de história, ele muda a história de vida dele. Ah não, eu roubo, eu faço bandidagem porque eu não consigo emprego. Compra uma caixa de água mineral, põe gelo, vai pro sinal, vende. Eu falo isso com todas as pessoas do meu convívio. Se você comprar uma caixa de água mineral, uma caixa de isopor com gelo, você compra 70 centavos uma garrafinha e vende a R$2. A cada garrafinha você ganha quase 1,5. Imagine se você tiver mesmo dedicação, daí a pouco você está montando, é um comércio para você, mas é você que tem que aprender a ressignificar. O meu pai, na minha época, meu pai bebia muito, mas o meu pai sempre ensinava que a gente não deveria ser ladrão. Ele falava, vocês nunca roubem, passem um aperto e passarem, mas não roubem. Então, quando você vê que o seu passado está te assombrando, não tente fugir do seu passado, enfrente o seu passado. Ah, eu vou esquecer. Não vai esquecer. Não vai esquecer. É igual perdoar, falar, eu e a minha esposa brigamos, eu perdoei ela, aí outro dia ela veio me encher a paciência, eu falei com ela, a segunda vez que eu te perdoo, então não tinha perdoado. Perdão não é esquecer também, é você aprender a lidar com ele, não usar mais aquilo, aquele evento contra o outro. É a mesma coisa, você foi abusado na sua infância, você foi maltratado na sua infância, passou todas as dificuldades que você está lembrando aí na sua vida, tome isso como exemplo para mudar a sua vida, para mudar dos seus possíveis filhos que você talvez tenha ou que venha a ter. Pare de se colocar como vítima de tudo. É a síndrome do cão vira-lata. Tudo que faz é contra mim. Ah, não gosta de mim, não vai com a minha cara, quer me prejudicar. Não é. Isso está na sua mente. Então, como que eu faço então? O que eu posso fazer? Vamos lá, primeiro, o seu passado, talvez, o que te assombra, abandono. Ah, eu fui abandonado. Os meus pais não gostavam de mim, meus irmãos não me tratavam bem, os parentes. E daí? E daí? Você hoje tem a sua própria vida. Esqueça aquilo que passou. A motivação deles não gostarem de você, a motivação é deles, é de cada um deles. Eu trabalhei em um lugar, eu já devo ter contado essa história aqui. Eu trabalhei em um determinado lugar e tinha um chefe que não gostava de mim. E eu sofria muito com isso. E um certo dia eu procurei um amigo, e eu acredito que ele vai receber esse vídeo, tomara que ele assista, que ele vai saber que é ele. E falei para ele, falei assim, que pena, fulano de tal não gosta de mim, eu preciso conversar com ele para resolver isso. E eu estava muito triste, desabafando, e ele deixou eu falar uns 10 minutos. Ao término eu pensei que ele ia me dar aquele conforto, ele me disse, e quem falou que ele tem que gostar de você? Eu fiquei assustado, eu fui confessar isso com um amigo, precisando de um apoio, um ombro. Ele me deu uma pancada, ele veio com as duas voadoras no meu pescoço, sabe? Eu falei, o quê? Ele falou, é isso mesmo. Quem te falou que ele tem que gostar de você? Quem falou que alguém é obrigado a gostar de você? Se ele não gosta, ele tem a motivação dele. Ou você descobre qual é e corrige, ou então você aceita e enfrenta isso. Eu fiquei assustado. Uma outra pessoa me disse, eu fui abandonado quando eu era criança. Tá bem, fui abandonado? Fui. Por quê? Meus pais não gostavam de mim. Não. Seus pais nem te conheciam. Você não falava ainda, você não deu trabalho nenhum para eles, você era novinho. Como que eles não gostavam de você? Eles te abandonaram porque eles tinham um motivo na época que eles entenderam que eles tinham que fazer aquilo. Agora você vai se matar por isso? Por algo que eles fizeram lá que não tem a sua participação? Não, eu vou tomar adiante agora e vou fazer o quê? Eu vou viver e vou ser feliz e vou dignificar a minha vida. Eu não tenho que ser triste, acabar com a minha vida porque outros erraram comigo, de jeito nenhum. Então se você foi abandonado, saiba, não foi porque não amavam você, é porque eles não tinham força, para continuar, para seguir, para cuidar de você. Faça o contrário, agora ajude pessoas. Outro problema grave que acontece é perda. Conheço várias pessoas que entraram em depressão profunda, encontrei um esses dias, um amigo. Está em depressão profunda, glicose dele disparou 400, foi parar no hospital, não dorme mais, fica a noite inteira com o olho regalado, nem remédio faz ele dormir mais, porque teve uma perda até significativa e eu reconheço. Só que pense comigo, por favor, perda acontece no mundo inteiro. Todo dia pessoas têm perdas. Por que quando nós temos perda nós entramos em pânico?
Assiste noticiário. Eu não assisto noticiário mais. Estou fugindo de noticiário. Mas você acompanha o noticiário, você vai ver. A família estava no automóvel, pai, mãe e 3 filhos. Bateu, morreram todos. Pai e mãe estavam dirigindo, bateu, morreram os 3 filhos. Aí você fica, ai que dó, ai meu Deus, que dó. Cada notícia ruim que você vê. Quando acontece com você, você entra em depressão. Por quê? Não acontece com os outros o dia inteiro. Então coisas ruins vão acontecer com pessoas boas também, com pessoas ruins também. Então, houve perda, entenda o seguinte, essa perda aconteceu, o que eu vou fazer com ela? O que eu vou fazer diante dessa perda, diante dessa dor que eu estou sentindo? Como que eu vou lidar com isso? Tem pessoas que falam, eu vou me matar. Vai resolver o quê? Vai fugir, vai mostrar covardia. Então, houve perda, coloca a cabeça sentada, deu vontade de chorar, chora. Aí eu não estou lidando bem com isso, desabafa com alguém. Não deu, procura um especialista, se vira, mas não pense que você é o único que não pode ter perda. Todos têm perdas. Tive várias perdas. E terei muitas ainda, sei disso. Outro último e desagradável, abuso. Talvez você foi abusado. Eu já fui abusado, não sexualmente, eu já fui abusado no tratamento, no respeito, na forma de lidar, na forma de conviver comigo e com outras pessoas da minha época. Sabe o que significa? Significa que eu tenho que crescer com isso. Porque na minha infância era muito comum os adultos darem cocão, que falava, bater na cabeça do outro, xingar, falar que você nunca vai ser nada na vida, você nunca vai servir para nada, você nunca vai ser ninguém. Sabe? Você cresça sabendo o seguinte, cada abuso desse que você sofreu, substitui isso por tratamento bondoso com outras pessoas. Apoie grupos que ajudam pessoas. Apoie grupo que ajuda as mulheres que foram abusadas. Apoie um grupo que ajuda crianças que foram abandonadas. Sabe? Passe o seu exemplo para essas outras pessoas. Abandono, você não tem culpa. Quem é abandonado não tem culpa. E nem quem abandonou às vezes tem. É o desespero que faz isso. Como eu desesperado derrubei o meu fundo musical aqui. Então, você odiar o passado é sofrer outra vez. Use o que passou como degrau para a sua vida. Qual é a melhor forma então de eu lidar com esse fantasma que me assombra do meu passado? Sabe qual é a melhor? Eu vou te dar a dica com uma palavra: aceitação. Aceitação. E isso não é se submeter, se ajoelhar, se curvar. Não, é você aceitar. O que significa eu aceitar? É eu fazer as pazes com o meu passado e entender que, aspas, se o ovo quebrou, eu faço um omelete. Guarde isso no seu coração. Perdoe. Se você lembrar do fantasma que te assombra lá na sua infância, sei lá quando. Perdoe. Segundo, enfrente. Terceiro, crie novos alvos. Sabe por quê? Se você não criar alvos para sua vida, não correr atrás, não criar coisas para ocupar a sua mente fica vazia. E mente vazia é a oficina de Satanás. Então, cure-se do seu passado. Não fuja dele, enfrente-o com uma aceitação. Não simplesmente fizeram e pronto. Não. Aceitação no sentido de que você não vai desfazer o evento. O evento aconteceu, ele está acontecido, ele está lá. Ele não vai nunca mais voltar. Não tem como você voltar ao mundo, à fita, fazer como de volta ao passado. Não tem como você fazer isso. Um túnel do tempo. Eu entro no túnel, volto lá atrás, corrijo meu passado. Isso é impossível. E se existisse, o mundo seria pior ainda. Então guarde no seu coração. Não deixe que o fantasma do seu passado assombre a sua vida. Primeiro ponto é a aceitação. Aceite e enfrente. Perdoe. Crie novos alvos. O seu passado não pode ser maior do que você. Ressignifique cada uma das suas dores. É possível? É possível. Não é fácil, mas é possível. O meu nome é Sérgio Cândido de Carvalho. Se você puder, dá um like nesse vídeo. Se você receber no Zap, abra lá no YouTube, Sérgio Cândido de Carvalho. Por favor, não te custa nada. Me ajude. Vai me ajudar a divulgar mais esse trabalho. Às vezes uma palestra dessa pode até nem servir para você, mas pode servir para alguém. Dá um like lá, por favor. Entra no YouTube, Sérgio Cândido de Carvalho. E se puder, inscreva no canal, não te custa nada. Eu não cobro para isso, não ganho dinheiro com isso. Faço isso por amor, por prazer. Um abraço e até o próximo vídeo. Espero a sua inscrição lá, hein?